Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe a toda a irmandade e que possam cultuar junto de nós essa noite, para juntos nós glorificarmos o Senhor. Convido o povo de Deus para que venham participar do culto também. Vamos começar o culto com os hinos orquestrados, louvando a Deus com o cântico 1, 2, meia dúzia. 126. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, o cântico 352, 352. Jesus.
Vamos cantar para a oração, irmãos, o cântico 419. 419. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus, Deus teremos grande recompensa, um tesouro na mansão de luz. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Se nós seguirmos sempre os conselhos ensinados pelo nosso Deus, em breve todos nós iremos ver o seu trono eternal no céu. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina dessa graça divina. Escolhidos para termos a vida eterna, os jovens e também os pequeninos, nos dais o reino celestial. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina dessa graça divina. Glória a Deus. Prezada Irmandade, nós vamos agora buscar a Deus em santa oração. Convidamos a todos que estejam numa boa comunhão junto conosco, clamando ao Senhor de toda a alma, de todo ser. A oração não deve ser algo comum para nós, deve ser sempre um momento de muita comunhão, de muita reverência diante de Deus, pedindo ao Senhor que examine os nossos corações, e que também nos ajude a em tudo fazer a sua santa vontade. Que o Senhor nos estenda a sua mão santa, que o Senhor coloque sobre nós as virtudes do seu Espírito Santo e que nós possamos, com isso, amados irmãos, também ser fiéis a Deus todos os dias da nossa vida, pois nós bem sabemos que tudo o que precisamos, tudo vem da mão do nosso Deus, e poderoso é o Senhor para, a seu tempo, cumprir a sua vontade na nossa vida, e nós também glorificaremos o nome de Deus. Então, aí na sua casa, onde você estiver, se não for possível ajoelhar-se, ao menos coloque-se em comunhão, eleve o pensamento ao céu e acompanhe essa oração junto de nós,
Clamemos, irmãos, clamemos por esses dias tão difíceis. Ou eu estou muito enganado, Bruno? Eu ouvi, eu não sei qual foi a última vez que eu parei para assistir televisão. Em casa tem uns par de televisão, mas tem feito tão mal, então eu não assisto. Estava assistindo uma série lá da rainha, lá, The Crown, gostei. Achei bem bacana, mas depois larguei mão também, não assisti mais nada. Mas eu ouvi alguém dizer, meu irmão até no dia de hoje, está ficando chique, ele fez um depoimento na Câmara Federal dos Deputados sobre o Covid, sobre a telemedicina e tal. E eu ouvi alguma coisa no depoimento dele de 300 mil mortos num dia na Índia. Mortos. Depois você confirma. Será que é caso? Tomara a Deus, porque se for morto, nós estamos arrumados. Mas seja como for, parece-me que a turma fez até uma fogueira lá para botar fogo nos defuntos. Negócio bem feio. Bem feio, bem feio. Não sei, na Índia. Esperamos em Deus que não seja, mas devemos nos cuidar e continuar em oração, para que a mão de Deus esteja sobre as nossas nações. Casos. Menos mal. Então, retificando, 323 mil casos num dia. Mas, meu Deus, eu pensei que era mortos. Tem misericórdia. Por isso que eu disse aos irmãos que eu vi meio por cima, estava no carro e estava ouvindo, estava vendo na TV do carro e não deu para olhar, né? Está dirigindo. Mas, enfim, seja como for, precisamos de oração. Nosso povo precisa de oração. Parece-me que as coisas dão uma melhoradinha assim, bem pequenininha. Parece-me, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Mas que nós não venhamos relaxar, nem na parte espiritual, nem na parte material. Se cuidando, se preservando, mantendo o distanciamento tudo que for possível e orando. Acima de tudo, orando, clamando ao Senhor para que o seu Espírito continue nos protegendo também aqui, ó, nossa mente, para ninguém surtar, ninguém ficar doido, porque é de ficar doido, sim. Que o Senhor mantenha a nossa sanidade, a nossa cabeça no lugar. Tá bom, faz um esforcinho de orar. Às vezes a gente está meio desacostumadão, faz tempo que não congrega. Faz um esforcinho hoje, tá bom? Para você orar também e clamar ao Senhor, vai te fazer bem. Você pode ter certeza que vai te fazer bem. Nós vamos pedir também que o Senhor nos mande do céu a sua santa palavra. Em nome de Jesus, ajoelhados, oremos a Deus. Amém. Santo Deus, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso altíssimo Deus, nosso Pai que habitas nos céus, ajoelhamo-nos diante da Tua presença para agradecer ao Senhor por todo o bem e por toda a misericórdia que Tu tens tido para com as nossas almas. Queremos Te louvar porque não tem faltado a Tua mão amiga em nosso favor, a proteção do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, nada nos falta. Tudo o que precisamos tem sido suprido pela providência de Deus na nossa vida. Às vezes achamos que estamos em falta de alguma coisa, mas o Senhor sempre nos supriu, sempre nos ajudou, sempre nos protegeu. Senhor, te damos graças, porque em todo tempo vemos a Tua mão trabalhando, vemos o céu trabalhando em nosso favor, e nós só temos a agradecer a Deus por isso, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai eterno, queira tomar nas Tuas mãos toda a nossa irmandade, que estão cultuando junto de nós essa noite. Já cultuamos agora um pouquinho mais cedo, às 14 horas. Em tudo o Senhor esteve conosco e agora à noite cremos que não será diferente. Queira proteger o nosso povo, proteger a nossa nação, a nossa gente, colocando sobre todos nós também essa responsabilidade com o todo, com o coletivo, e nos ajudando a estar em comunhão, em oração diante de Ti, para que não venhamos desanimar na nossa fé, não venhamos deixar que as coisas pequenas dessa vida tirem, Senhor, o nosso prazer de estar diante de Ti. Muitos dos nossos irmãos desanimaram, abriram mão de crer, abriram mão de estar diante de Ti, mas nós sabemos que o Senhor jamais abrirá mão de nenhum dos seus pequeninos, pois Tu és bom, Senhor. Tu és cheio de graça e cheio de misericórdia. Senhor eterno, queira visitar as nossas almas com a virtude do Teu Espírito Santo. Queira, Senhor, proteger-nos com a Tua graça maravilhosa e nos ajudar, ó Pai, a sempre estar diante de Ti com um coração puro e sincero, com o coração aberto diante de Deus,
para fazermos a tua vontade. Abre as portas de emprego que estão fechadas, muita gente desesperada, muita gente sem o sustento da sua vida, da sua casa, mas o Senhor é um Deus poderoso, Tu és o nosso pastor e nada nos vai faltar. Que através dessa humilde oração, a nossa irmandade possa se sentir acolhida, protegida, amparada debaixo das Tuas asas de misericórdia e de graça. Que a nossa irmandade possa se sentir nesse momento abraçada, não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, as clínicas de recuperação, os presídios. Nós nunca nos lembramos desse povo, dos encarcerados. Ó Deus, não importa o motivo que os fez estar lá, a Tua palavra ensina a orar por todos, a clamar por todos. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a orar por todos indistintamente, pois a justiça vem de Deus, mas ali são vidas, há famílias por trás dessas vidas que também sofrem. Ó Senhor, põe a Tua mão, Tu pode converter esses corações a Ti, Tu pode chamar, regenerar essas vidas. Nós cremos no poder da Tua palavra. O homem em si é mau na sua concepção como um todo, mas Deus não. Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de graça e de poder. Vem, Senhor, com a Tua guia, com a Tua ajuda e protege a todos nós. A diferença de alguns que estão lá presos para outros que estão aqui fora é que um está preso e o outro está solto, mas é bandido do mesmo jeito. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nessa noite abençoa o santo culto e manda do céu para nós a Tua santa e poderosa palavra. Queira falar com as nossas almas, nos animar, nos mostrar o melhor caminho a seguir, para que estejamos sempre em vigilância, anelantes diante de Ti, bem atentos, com o nosso coração voltado para Deus, para que no dia da volta de Cristo nós tenhamos também entrada no reino do céu. Toma o Brunão nas Tuas mãos, a Lu, o Enzo, o Amir, a Ju, as crianças. Bendito seja o Teu nome. E todos nós e as nossas famílias que aqui diante de Deus representamos. Oramos pelo caro irmão Samuel, nosso encarregado da orquestra. Ainda hoje, mais cedo, falei com ele. Disse estar se sentindo melhor. Graças a Deus. Amanhã ou depois vou almoçar com Teu servo. Ajuda ele, Senhor. Coloca ele em liberdade. O prazer dele é estar no meio dos músicos. E ele está com saudade, todos nós também estamos. Protege o Teu filho, a sua casa, os seus negócios, e que ele possa também em tudo glorificar o Teu santo nome. Manda do céu a Tua santa palavra, fala com as nossas almas e nos ajuda a estar diante da Tua presença sempre. Toma nas Tuas mãos meu conservo, irmão Ene, a sua casa, que tudo que o Teu servo precisa, espiritual ou material, ele possa encontrar no Senhor e na Sua santa e bendita palavra. Oramos por toda a nossa nação e pedimos a Tua proteção sobre esta terra. Sara o nosso povo, sara a nossa terra, Senhor. É o que pedimos a Deus e entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 129, Brunão, 129. Glórias a Deus. Eu desejo ser só em Ti descansar.
desejo, Senhor, te viver esse dia no céu, seja muitas horas, quero sempre dizer, meu descanso é só quero sempre viver, minha alma te ama e almeja te ver. Glória a Deus. Queridos irmãos, como nós temos anunciado nos últimos dias, no próximo sábado, dia 1º de maio, é sábado e feriado, né? Mas acho que esse feriado foi adiantado também, né? A gente não sabe mais nada, mas é sábado, dia 1º de maio, isso ninguém conseguiu mudar. Isso a pandemia ainda não mudou. Em São Lourenço da Serra será o nosso primeiro culto lá com a Irmandade da CCA, na rua Dois Lagos, número 43, no bairro Carolinos. Fica mais ou menos a 4 quilômetros do centro de São Lourenço da Serra. Quer o linkzinho do Waze? Chama a gente aqui no WhatsApp, que nós vamos encaminhar para vocês o link do Waze, que pumba, põe você lá na porta da casa do irmão, uma chácara bem gostosa, um lugar bem bonito, às 18 horas. Por quê? Por causa do toque de restrição. Então faz um cultinho lá de 1 hora e pouquinho, os músicos têm uma varanda enorme lá para tocar, pode tocar alto, pode se alegrar, pode fazer um floreado, se alegra bastante lá. Diz o irmão que tem bolo de fubá com café, não tem coisa melhor. Se tiver margarina, aquela margarina Quali, que é aquela beleza de gordura trans, faz um bem pra gente, você precisa ver. Aí nós come, se alegra e vamos embora dando glória a Deus, que domingo de manhã tem culto aqui, tá bom? Rua Dois Lagos, número 43, no bairro Carolinos, a 4 quilômetros do centro, ali de São Lourenço da Serra. Deve ser pela Regis Bittencourt. A gente vai aqui da Zona Oeste, acho que põe o Rodoanel, e aí não sei, mas vamos pelo Waze, a gente descobre como é que faz para chegar lá. Enfim, Deus preparou todas as coisas. Deus preparou um órgão para os organistas lá, bom. Deus preparou o som, a tribuna. Nós vamos levar as cadeiras aqui do Alphaville inicialmente, porque quando alugarmos um imóvel, Deus prepara banquinho, comprar um terreno. Nós temos que sonhar, irmão. Temos que crer no nosso Deus, que o Senhor vai fazer coisa boa para nós lá, tá bom? Mas estejam lá, nós estaremos lá também e vamos se alegrar com os músicos, com as organistas. Nossa, vai ser uma festa só e a gente vai glorificar muito o nome do Senhor. Estão todos convidados para estar lá, mas nós não vamos falar muitas vezes, não vamos falar mais umas 200 vezes só até sábado, se Deus quiser. Eu estive hoje de manhã na congregação do bairro do Limão. Aí encontrei o irmão Geraldo lá, nosso caseiro, o nosso querido irmão João, que está fazendo a pintura lá. O irmão João está camelando para pintar aqueles vitrô de branco, rapaz. São 40 vitrô. Com os vidrinhos desse tamanho assim, mas pensa no recorte, irmão. E ele estava empapelando todos os vidros. E agora descobriu um jeito, Bruno, que ele passa no vidro. No vidro ele passa detergente e cola, aquela cola branca, cascola. Passa, espera secar e pinta bem rapidinho com o pincel. E é evidente que suja o vidro. Aí depois ele puxa a cola, sai uma película assim. E tá limpinho. Pensa num irmão inteligente. Eu vi ele fazendo lá. Que coisa, né? A gente se reinventa para tudo. Então tá ficando muito bom mesmo. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. O forro ficou lindo, as luminárias bem alinhadinhas. Amanhã vai um rapaz lá arrumar ajustar, que o elevador da tribuna, ele estava descendo com a tribuna meio de banda, assim. Agora ele vai descer bem bonitinho nos dias de batismo. O tanque vai ficar cheio. O tanque lá tem 6.000 litros, quase 6.500 litros. Vai ficar cheio, porque se a gente vier ficar trocando, fica muito caro. A água é muito cara, porque você paga a entrada de água e a saída de esgoto. Então, você paga 2 vezes. Então, para deixar já feitinho. Vão estar fazendo o grafiato externo. Já foi tirado o elevador velho. Entre amanhã e sábado, amanhã e quinta, eles estão instalando o interfone, que vai para a casa do caseiro, interfone com câmera, com acionamento lá de cima, um negocinho bem bacana que Deus preparou, tudo fruto do amor da Irmandade. Como nós tínhamos que trocar o piso, que está muito feio, é uns caquinhos lá que tem uns 40 anos. Aí tem uma loja de materiais de construção ali na deputada Emílio Carlos, peguei o irmão Geraldo e fomos lá por fé, ver o preço. Todo o piso, argamassa e todo o azulejo
dos banheiros, já com a substituição dos vasos sanitários que precisa, que são 2, tudo ficou em 9.800 e uns quebradinhos. Aí os meninos da loja deram 5% de desconto, ficou R$ 9.300. Irmãos, eu comprei por fé. Eles vão entregar lá. Faturou e agora tem que pagar. Ah, Senhor, está na mão de Deus. E nós vamos acabar, irmão. E vai ficar bem bonitinha a igreja para receber vocês, pode ter certeza. Para receber a Irmandade, você que oferta na obra de Deus, você que investe na obra de Deus, tem que ter um confortozinho, tem que chegar com a igrejinha bonitinha, arrumadinha, e falar, ô Senhor, que gostoso. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas eu habito. Eu habito em templo feito por mão de homem. E nós vamos deixar bem bonitinho para receber a Irmandade lá. De verdade, fiquei muito satisfeito. Com capricho, o irmão João fazendo lá serviço bacana, o grafiato na frente já está inteirinho instalado, assim, aplicado. Também alguma coisa nas laterais. Vai ficar top. E nós vamos dar muita, muita glória a Deus. Nos próximos dias anunciaremos a abertura de culto em Belo Horizonte, também em São Sebastião, no Distrito Federal, em Brasília, na região metropolitana. Nós vamos avisando a Irmandade. Conforme a igreja vai avançando, nós vamos avisando os caminhos que Deus tem tomado, que o Senhor tem nos abençoado bastante com isso. Eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado. Os cultos presenciais no Alphaville, terça-feira às 14 horas, que foi hoje de manhã, hoje à tarde. Quarta-feira às 18h30, presencial, e 20 horas online. 18h30 por quê? Por causa do toque de restrição. Sábado às 10 da manhã, culto das mulheres. Domingo às 10 da manhã e às 18h30, culto presencial para toda a nossa Irmandade. Entretanto, esse próximo domingo, dia 2 de maio, às 4 da tarde, 16 horas, nós teremos ensaio parcial de orquestra. Então, domingo, dia 2, às 4 da tarde, ensaio presencial da orquestra. Todos os músicos, todas as organistas, todas as musicistas, todos estão convidados. Esse ensaio é para todas as categorias de instrumento, de todas as igrejas. Quem sentir de vir, como foram os outros, serão muito bem-vindos, estão convocados para estarem aqui junto da gente. Beleza, Brunão? Chega? O Brunão está só de olho no relógio, ali em tempo de ter um negócio de preocupação. Vamos cantar o hino 40, cântico 4:0.
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Queridos, o irmão Brunão colocou aí, ou vai colocar agora para vocês, o banner com os dados bancários da nossa conta. Como disse aos irmãos, nós estamos com essa despesa alta agora do bairro do Limão. Estamos caminhando para finalmente agora da reforma da igreja, tá bom? A nossa agência no Bradesco é a agência 1382, a conta corrente é 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Pode acontecer de na chave do Pix, quando vocês digitarem lá, aparecer Congregação Cristã Ministério Jandira. Não tem problema, é o mesmo nome que é pelo CNPJ. É que o Pix ainda não atualizou lá na chave do Pix o nome certinho da igreja, mas se você pegar o nosso CNPJ que tem na descrição, você vai ver que já está o nome certinho da igreja. Certo, irmão Bruno? Vamos voltar para cá para a gente fazer a oração rapidão? Pelas ofertas, agradecendo também a nossa irmandade. Eterno e grande Deus, te damos graça por esse momento das ofertas que o Senhor tem preparado. Sabemos que muitos podem vir a criticar e achar ruim, mas nós sabemos a dificuldade que é atender a tua obra, e a tua palavra nos ensina a comunicar aos santos nas vossas necessidades. Não é para nós, Senhor, é para a tua obra que é santa e precisa da ajuda do teu povo. Então, retribua a cada um segundo o bom desejo do seu coração. Eu sei que muitos gostariam de poder ofertar, mas não puderam. O Senhor os conhece e os abençoará, tenho certeza, pela sua misericórdia, com mão forte, com mão de graça e de poder. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra, irmãos, no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Estamos com o tempo meio apertadinho, né, Brunão? Vamos andar? Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E correndo Jesus, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, que estão juntos de nós nesta noite, adorando e cultuando ao Senhor, nós sabemos que Jesus, quando da sua missão, visitou muitos lugares. Ele mesmo dizia que era peregrino em terra estranha, ele estava sempre passando pelas aldeias, pelas cidadelas, pelos lugarejos, anunciando a sua palavra, anunciando a salvação e o reino de Deus. E, evidentemente, nessas, abre aspas, andanças, fecha aspas, ou nessas viagens missionárias, na sua grande maioria a pé, andando, ele deparou-se com muita gente. E com muitas pessoas de personalidades diferentes, de culturas diferentes. Isso também acontece conosco. Vamos ver se a gente está aqui em São Paulo. Você vai aqui em Sorocaba, que é 70 quilômetros, eles já falam diferente, já tem costume diferente. É engraçado, né? Nosso país, principalmente, que é tamanho de um continente, isso acontece muito, tem muito essa questão cultural. E querendo ou não, a questão cultural influencia na questão da fé. Um povo mais religioso, por exemplo, há de se convir, se nós formos para Aparecida, é Aparecida do Norte que chama, né? Aqui no Vale do Paraíba, é evidente que a predominância da religião católica se destaca lá. Né? A Basílica da Aparecida está lá, que é linda por sinal,
e acaba influenciando toda a cultura daquele lugar, o comércio gira em torno da basílica, né? É bem natural. Então, irmãos, veja só, irmãos, o homem Jesus, ele tinha que lidar com essas nuances, ele tinha que lidar com essas diferenças, diferença de temperamento, diferença de compreensão, diferença cultural. Há pessoas que assimilavam melhor a palavra, há pessoas que assimilavam com mais dificuldade, outros tinham o coração mais quebrantado, facinho, aceitavam o evangelho, outros resistiam bravamente, outros tentavam apedrejá-lo e persegui-lo, não só ele, como também os seus discípulos. Irmãos, vejam que tinha que estar se moldando, ele tinha que estar se reinventando a cada momento. Nossa, irmão Rodrigo, muito bom, e daí? O que eu tenho com isso? Nós aqui na igreja, seria muita pretensão dizer que nós, os irmãos que atendem o culto, estamos fazendo o papel de Cristo. Deus nos livre de tamanha pretensão, de querer de longe se aproximar do nosso mestre. Não. Mas nós temos uma particularidade que se assemelha ao que o Senhor fez. Não em graça, em poder, em sabedoria, não. Mas na missão em si, sim. Que é receber na igreja todo tipo de pessoa. Veja, irmãos, veja. O Senhor foi sepultado com o rico, né, numa sepultura de um rico. Um senador, se não me engano. Acho que José de Arimateia. Mas ele também perdoou Maria Madalena, que era prostituta. Ele ficou com Zaqueu publicano, que era corrupto. Ele expulsou os demônios do endemoniado gadareno. O que estou dizendo para os irmãos? Sabe? Um gráfico que sobe e desce do que é muito, muito, muito bom, pelo menos aos olhos da sociedade, ao que era muito, muito, muito ruim também aos mesmos olhos, dizendo que a graça de Deus veio para todos. A graça de Deus veio para incluir a todos nós. E se a nossa fé não assimilar isso, se a nossa fé não compreender isso, nós não conhecemos ainda o reino de Deus. E se não conhecemos o reino de Deus, não sabemos onde fica. Se não sabemos onde fica, como que nós vamos para lá? Se não passo para os irmãos Vindeirês de São Lourenço da Serra, como é que vocês vão? Vai ter um culto em São Lourenço da Serra. Espera você lá. E aí, irmão? Mas como é que faz? O que tem que fazer? Não é, irmãos? A Igreja de Deus, a CCA, o Alphaville, as nossas igrejas, eu não vou falar das outras, dá tanta briga quando eu falo das outras, que eles não perdem um culto nosso. Nós falamos aqui, quando está acabando o culto, eles já estão ligando para reclamar para o irmão Samuel, para a turma, falar da nossa. Glória a Deus que vocês estão assistindo. Continua, vai aprendendo. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Vou falar de mim, irmão Rodrigo. Esses dias atrás, uma jovenzinha foi se batizar aqui no Alphaville. Pediu batismo. Aliás, foi no meio do culto. Quando acabou a palavra, alguém sente batizá-la? Eu sinto. Quando ela levantou a mão, que eu olhei, falei, meu Deus, mas essa moça vai batizar? Pensei comigo, né? Essa moça que vai batizar? Irmão, ela tem tatuagem até aqui em cima. Como é que é o nome desse negócio do olho aqui? Pálpebra. Quando fecha o olho assim, aparece outro olho assim. Bonito, dá um gosto de vez pra você ver. Falei, meu Deus do céu, a menina tá parecendo um gibi. E aqui, mas pensei, irmão, eu sou um ser humano e dos ruins ainda. Pensei mais na hora, vapt-vupt. E o Senhor falou, mas meu servo, eu vim para todos, meu servo. Que bom que ela achou a graça de Deus, não na igreja, mas em Cristo. E ela quer fazer um concerto, você tem que se alegrar. Então eu também não estou preparado. Nós também não estamos. Mas essa noite, irmãos, quero pregar aos irmãos, pela guia do Espírito Santo para nós, o verdadeiro cristianismo, irmãos. Essa boa parte aqui que Maria escolheu. Essa boa parte que Maria tentou em fazer. E Marta não estava servindo ao Senhor? Estava. Ela estava cuidando da casa, ela estava fazendo a comida, ela estava dando água para os pés, ela estava cuidando, ela estava recebendo. Meu Deus, estava trabalhando para ele, para recebê-lo bem. Afinal, a casa era dela. Ele não foi na casa de Marta, que tinha uma irmã chamada Maria, foi na casa de Marta. E Maria estava sentadinha, fascinada, sem nem piscar, ouvindo tudo o que ele falava.
E ele disse, olha, tudo é importante, mas o melhor é esse aqui. Irmão, vir no culto é importante? Muito importante. Irmão, orar é importante? Muito importante. Ouvir a palavra, pregar a palavra? Nossa, muito importante. Tocar na orquestra, ensinar música, visitar o pobre, é muito importante. É muito importante. O Senhor estava fazendo um discurso e levantou-se alguém entre a multidão e disse, bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurados os peitos que te amamentaram. E o Senhor respondendo disse, mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e aguardam no seu coração. Tudo é importante, irmão, mas guardar a palavra, praticar a palavra, viver o evangelho, o cristianismo que é proposto pelo evangelho de Cristo, isso é muito mais importante, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar à igreja de Deus, nós sabemos que o canal da igreja tem milhões de visualizações já, que a Irmandade tem acessado, tem compartilhado, aliás, por isso agradecemos infinitamente, mas a pergunta é, de nada adianta ter milhões de visualizações, de nada adianta a nossa igreja estar cheia, isso não é uma crítica, é um alerta que Deus traz pela palavra, se nós não amamos, se nós não recebemos bem o pecador, se nós não perdoamos, se nós não abrimos os nossos braços e os nossos corações, sem julgamento, sem bairrismo, sem separação, sem parcialidade, só com o amor de Deus, se nada disso está no nosso coração, precisamos ainda mais de Deus, precisamos buscar ainda mais o Senhor, para que a luz de Cristo venha sobre nós. Em qual momento? Em qual momento nós vimos Cristo segregar alguém, uma etnia, a não ser aquela mulher, que é aquela mulher cananeia? Senhor, socorre que minha filha está miseravelmente endemoniada. Não convém tirar o pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos? Parecia fazer alguma separação, irmão, mas na verdade é porque ele conhecia o coração dela. E ele não queria fazer uma separação, ele queria mostrar aos judeus que diante de Deus não há prosélito, nem judeu, nem ateu, nem homem, nem mulher, nem nada, nem negro, nem branco, nem nenhuma outra qualificação ou adjetivo, seja ele qual for. Queria mostrar que também no coração das pessoas que aos olhos da sociedade não eram boas, também habitava a bondade de Deus. De maneira que ele falou, não convém tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela, o que disse? Aquela mulher que não prestava. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E todos ficaram assombrados. Olha que humildade. Ele vai dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Por esta palavra vai em paz, o demônio já saiu da sua filha. E o samaritano, que cuidou do homem doente? Ele fez, irmãos, essa parábola. Passou o levita, passou o sacerdote, passou o fulano, ciclano. Ninguém que era os bons, que eram, olha, o irmão é ancião, o irmão é cooperador, o irmão é pastor, o irmão é um santo de Deus. E às vezes aquele irmão pequenininho, aquele irmão que de vez em quando toma umas canas, às vezes ainda dá uma pitada no cigarro, que a gente olha e fala, esse irmão não tem bom testemunho. Perdoa. Cuida do próximo, ama a palavra, e a carne ainda pode estar escravizada. Amor. Mas a sua alma não está, irmão. Não está presa no cigarro, não está presa na bebida, não está presa em alguma outra coisa que aos nossos olhos, aos olhos da instituição, possa trazer mau testemunho. Irmão, vive o Deus em cuja presença nós estamos. Que essas mãos aqui, irmão, não tem sangue de nenhuma alma que pertence ao Senhor Jesus e nem de nenhuma outra, irmão. Estão aqui os obreiros de fiel testemunho e o nosso Deus no céu de fiel testemunho. Que nós amamos, abraçamos e deixamos tudo na mão do Senhor. E digo aos irmãos, mão melhor não há, irmãos. Mão melhor não há, queridos irmãos. Lembremos-nos do fariseu e do publicano. O fariseu também disse, Senhor, graça te dou que não sou ladrão e roubador como esse publicano. Antes dou os meus dízimos, faço minhas orações 3 vezes ao dia, estou diante do templo. E o publicano do lado, sem nem olhar para cima no templo, de cabeça baixa, batendo no peito, dizia, Senhor,
Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Diante de Deus não tem máscara, diante de Deus não tem personagem, diante de Deus, queridos, nós somos uma carta lida. O Senhor nos convida essa noite por essa palavra, amados irmãos, escolhermos a boa parte, amar a todos sem distinção. A sociedade vai mudando, queridos irmãos, a sociedade vai se transformando, os costumes vão mudando, mas Deus é imutável. Desde quando dissemos que Deus poderia mudar ou se transformar por causa da evolução do homem? Não, irmão. Nós devemos ser o que somos desde sempre, o que fomos ensinados. Esse evangelho que está sendo pregado, dizendo aceita aquele que é homossexual, aceita aquele que é drogado, aceita aquele que foi ou é ladrão e salteador, aceita, ama, abraça, porque em nós não tem cetro de julgamento, em nós tem capa de misericórdia, mas isso não é do nosso século, isso é o princípio de todo o cristianismo, irmão. A primeira pessoa que viu Jesus, a primeira quem se apresentou foi Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, e não, por que se não apresentou a João que recostava no seu peito? Irmão, tudo tem um propósito, irmandade. Nós temos que olhar a Bíblia com olhos de investigador, de detetive, ler, reler, examinar. Por que que ele fez isso? Por que que foi nascer numa manjedoura? Por que que ele foi falar com a mulher cananeia? Por que que ele foi aparecer primeiro para Maria Madalena de Tiberíades para se reconciliar com Pedro, sendo que tinha João, Tiago, Mateus e tantos outros? Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Por que isso? A gente pega uma parte isolada para cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Normalmente eu reprovo nas pessoas as atitudes que eu não tenho. O que eu faço errado eu culpo nos outros. Costuma-se dizer que um mau pagador é um bom cobrador. Ele sabe exatamente como é que dá o calote. Irmão, irmã, escolha boa parte essa noite. E permita a Deus que a tua casa sempre esteja em paz. Normalmente, quem cospe para cima, cai na testa. Normalmente o julgador, normalmente o apontador, normalmente o perseguidor, a sua casa acaba sofrendo. Isso aconteceu com o sacerdote Eli. Cobrava com dureza do povo e a sua casa era uma bagunça. De maneira que o Senhor apareceu a Samuel, e nós sabemos a história como ficou, tomou o lugar do sacerdote Eli. Cuidado, irmão, não quer dizer que Deus te vai cobrar. Quer dizer que o tempo que você está apontando a vida do outro, a sua casa está uma bagunça. Você não está tendo tempo de cuidar da sua casa. Abraça pastores, anciães da CCA, cooperadores, diáconos, cooperadores de jovem. Ouça essa pregação. Abraça. Abraça. Só abraça. Bom, Rodrigo, o que eu tenho que fazer quando um músico chega na minha igreja? Arrumar um inário para ele, pôr um lugarzinho para ele sentar, abraçar ele, perguntar se está tudo bem. Bom, Rodrigo, mas ele está fumando, ele está, irmão, abraça ele, abraça ele. Só faz isso, abraça ele. Põe ele para tocar. Irmão, mas chegou um irmão, ele vai atender o culto? Não, atender culto é uma atribuição sua. Não precisa dar para ninguém atender o culto na sua igreja, não precisa dar palavra para ninguém pregar, é a sua obrigação. Mas a irmandade abraça, não pergunta nada, não precisa saber de nada, não precisa de carta de lugar nenhum, abraça. Alamaia, a palavra diz que bendito seja o nome do Senhor, o pecador não subsiste no juízo, o impuro, o ímpio no juízo e nem o pecador na congregação dos justos. Tudo na hora certa Deus põe no lugar. A nossa parte é cumprir o cristianismo de Cristo, que vem de Cristo, o cristianismo do Evangelho. A nossa parte é escolher, irmãos, essa parte como Maria escolheu, que não lhe foi tirada. Escolhe a boa parte essa noite, irmão. Não se preocupa com o testemunho do próximo, não se preocupa com o pecado do próximo, porque ele não vai pegar em você. Assim como o seu não pega o do outro. A palavra diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Esse é o propósito da palavra. Esse é o propósito do Evangelho. Nenhum outro. O próprio Cristo nos ensinou, dizendo, se vos propuserem, se vos pregarem um evangelho diferente desse que está sendo proposto, seja anátema. Aí quando vem o irmão dizendo, aceita o que é diferente, ama aquele lá, ele é homossexual, já disse, vou repetir, ela traiu,
ele traiu, aconteceu alguma coisa, abraça, cuida. Irmão, esse não é o evangelho de Cristo, isso é uma anátema, é uma maldição para a igreja, é o diabo na sua boca. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo, irmão. Aí aparece, o pastor agora está fazendo a Bíblia gay. Não tem Bíblia gay, não precisa de Bíblia gay. É só usar essa aqui mesmo, ó, que é da de desde sempre, que foi pregada 2000 anos atrás. Não precisa fazer modificação nenhuma. É só cumprir o que está nela. O que cada um faz dá conta a Deus, não dá conta à igreja, muito menos ao ministério da igreja. Está aqui. Não precisa mudar nada. Por que ele falou que nada nela, o Senhor disse, maldito será aquele que alguma coisa nela acrescentar ou dela diminuir. Não foi? Que seja-vos aplicada 7 vezes mais as pragas contidas nesse livro. Não precisa de nada. Não precisa modificar nada a palavra para amar o próximo. Para dizer, olha, você tem um modelo de vida diferente daquilo que é o convencional para nós, mas Cristo te ama, fica aqui, vamos dar glória a Deus. Ou será que tem... Ixi, Bruno, não vai dar B.O. Ou será que tem algum pastor que não é tão homem assim quanto você deveria ser? Você tem algum problema com sua sexualidade, irmão? Se você receber um menino, uma menina que seja homossexual na igreja, está com medo de dar uma desmunhecada, irmãozão? Está escondido no armário? E por isso você está judiando da igreja? Abraça eles. Não vai acontecer nada com você. Você só vai ter o teu espírito elevado, engrandecido, por amar ao próximo, sem distinção. Amar o que para nós é bom é fácil. Quero ver amar o que para nós não é bom. Se é que não é bom, é um problema só deles. Reflita bem. Se você não está contente com a sua missão de pastor, de ancião, de cooperador, segue a tua vida. Sai então do armário, se for o caso. E vai viver a tua vida. Não se engane nem judie da igreja. Mas não judia do povo, o que é salvação? Não judia do povo, colocando um peso que nem você mesmo carrega. Não faça isso, não seja hipócrita. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que esse evangelho maiúsculo, supremo, que está sobre todas as coisas, esteja em todos os corações, escolhendo cada um dos seus fiéis a boa parte, que não nos será tirada. A sociedade precisa da graça de Deus. A humanidade precisa do amor ao próximo, da tolerância, do perdão, da ajuda mútua, da empatia. Senão, jamais veremos a Deus. Se isso não estiver inserido na sociedade, a começar da igreja, se nós somos o povo especial, zeloso de boas obras, eu quero convocar toda a igreja a ser o que afirmamos ser, a viver aquilo que afirmamos ser, povo especial, zeloso e de boas obras, também para com o nosso próximo. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, aleluia. Pai nosso que habitas nos céus, ajoelhamo-nos aos teus pés para agradecer-te pelo culto que tu nos tem dado e preparado. Senhor, tudo entendemos e cremos que foi movido e guiado pelo teu Espírito Santo. Quero guardar a tua palavra no nosso coração, de maneira que escolhamos a boa parte, que ela também não seja de nós tirada, nem por nós mesmos, pela nossa intransigência ou pelo nosso coração endurecido, mas que sempre possamos ter, Senhor, ouvidos atentos à voz de Deus para conosco. Despeça-nos na paz de Deus e faze-nos meditar sempre no teu santo amor. Por Jesus, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Eu acho que tem um que eu gosto tanto aqui, meu nome não tá. Vamos nos despedir com o cântico 23612. Fé, esperança nos sustém, sempre firmes no Senhor, na pureza e santidade.
celestial e a dos homens em verdade. Isso não nos levará à cidade eterna, sermos profecia cessará, os outros dons também na celeste cidade, mas somente restará na eterna Jerusalém a divina e excelente caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus estejam em nossos corações. Amém.